Prezados amigos, muito obrigado pela sua presença. E eu estava hoje pela manhã, hoje é dia 17 de março de 2016, estava escrevendo algumas coisas sobre o que aconteceu ontem, fazendo um editorial, um artigo, mas eu resolvi parar de fazer esse editorial, ele está aqui escrito, e preferi conversar com vocês a respeito disso em vez de simplesmente escrever. Então, volta e meia eu vou ler um pouquinho sobre o que eu estou escrevendo aqui, porque eu quero passar para vocês uma imagem do que realmente está acontecendo entre o dia de ontem, dia 16, e hoje, dia 17 de março. Nós estamos vivendo o que nós podemos dizer do melhor momento. Eu sou o Dr. Herbert Andrade, sou médico aqui em Santo André, e vamos conversar um pouquinho sobre esse dia. Você está vendo que eu vim até com uma camisa preta, né? Ela simbolizaria um luto, mas na verdade não quer dizer isso não. Quer dizer outra coisa, quer dizer que continuamos lutando. Estamos vivendo um momento na história desse país, na escrita da história desse país, um momento singular, um momento que é único na história desse país. O que não é único é a nossa luta, que sempre foi de liberdade, de um Estado soberano, democrático e de direitos permanentes. E o que chama a atenção é que esses direitos deveriam ser de fato permanentes. E esses direitos deveriam ser salvaguardados nas chamadas instâncias superiores, onde tudo aquilo que já foi conquistado por essa nação, por esse povo brasileiro, tudo aquilo que nós já conquistamos e já escrevemos, deveria ser guardado às 7 chaves para que nós usufruíssemos sempre daquilo que nós conquistamos. Mas parece que novas exegeses de coisas que já foram escritas, parece que estão brincando com essas novas exegeses. Por exemplo, o que já foi escrito sobre democracia, o que já foi escrito sobre crime político, o que já foi escrito sobre impeachment, sobre impedimentos de governabilidade, parece que podem ser relidos, parece que podem ser refeitos. Ora, o que é instância superior? Num país de Estado democrático de direito, num país republicano, a maior instância desse país chama-se a vontade do povo brasileiro. Essa é a maior instância desse país. As batalhas que esse país já enfrentou e continua enfrentando podem ser até diferentes, mas os objetivos ideológicos são sempre os mesmos, que é o da manutenção do crescimento desta nação como um Estado livre, limpo, ético, moral, cívico, sem corrupção, seja ela passiva ou ativa, a preservação do nosso patrimônio, seja ele moral, como nós somos vistos lá fora e como nós nos interpretamos aqui dentro, a nossa cultura moral, sim, que é um patrimônio que nós já temos, e os patrimônios físicos, que são as nossas empresas, os nossos recursos, as nossas grandes empresas, que fazem parte do patrimônio físico que pertence à nação brasileira e de forma nenhuma devia ser espoliada. Sempre visamos o amadurecimento e o fortalecimento das nossas instituições democráticas para o bem comum da cidadania. Porém, que parece que existem momentos que elas podem ser manipuladas para o bem de alguns. Parece que a máquina pode ser manipulada para o bem de alguns. E aí você transforma uma república num movimento socialista, comunista, bolivariano e nazista, como se pretende fazer nesse país por algumas atitudes levianas. Qualquer coisa fora
dos princípios republicanos e democráticos, qualquer coisa fora disso, haverá enfrentamento e haverá luta para conseguir manter a ordem desse país. Aparentemente, em 16 de março, ontem, de 2016, o povo brasileiro sentiu um gosto amargo de derrota. Está aqui estampado no jornal. Essa é a indignação. Parece que ficamos perplexos com o que aconteceu no dia de ontem, quando nós fomos brutalmente atropelados por um golpe insano da presidente Dilma Rousseff, já esperado, diga-se de passagem, por sua formação anarquista, quando ela deflagrou um ato aparentemente constitucional, na tentativa de enganar, de ludibriar a nação brasileira para proteger um indivíduo investigado criminalmente, sendo seu suposto amigo, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tentando livrá-lo das barras da justiça, dando-lhe um cargo de ministro para fuga de fórum ou desvio de finalidade. Claramente se observou em todos os patamares das instituições políticas, judiciárias e judiciais desse país que tal fraude golpista estava sendo utilizado como subterfúgio para deslocamento de competência constitucionalmente definidas e conquistadas, que não poderiam ser objeto de escolha pessoal do suposto acusado criminal e a sua mudança de fórum de julgamento, e sim deveria ser mantida a competência do juiz original. É uma coisa que já havia sido conquistada, mas parece que as novas exegeses mudam a história. A imoralidade desse governo e a imoralidade do governo que a precedeu se tornam visíveis, e por que não dizer audíveis, né? Depois que o juiz Sérgio Moro revelou alguns áudios importantíssimos para que a nação soubesse. Diante de toda a população brasileira, isso ficou notório e, obviamente, de maneira espontânea, democrática e republicana, o povo imediatamente foi às ruas, perplexo, como diz o jornal, perplexo com o que estava acontecendo. Foi um ato natural. Isso quer dizer o seguinte, que o não esmorecimento da sociedade frente a uma suposta derrota fez com que uma liminar da Justiça Federal, do Distrito Federal, no dia de hoje, 17 de março de 2016, suspendesse a posse do ex-presidente como ministro-chefe da Casa Civil até o julgamento final da ação, pois é flagrante tratar-se de uma intervenção do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário para dar foro privilegiado ao senhor Lula, o que também se evidencia claramente um crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff. Crime de responsabilidade. Eu quero invocar aqui o que foi invocado na liminar judicial, o artigo 4º da Lei 1079 de 1950, entenda isso, artigo 4, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal, e especialmente contra, parágrafo 2º, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais do Estado. Parágrafo 5º, a probidade da administração. Probidade quer dizer falta de honestidade da administração. Parágrafo 8º, o cumprimento das decisões judiciais. Parece que estão se fazendo uma releitura da Constituição. Assim, em vista do risco, diz a liminar, assim, em vista do risco de dano do livre exercício do Poder Judiciário, da autuação da Polícia Federal, do Ministério Federal, defiro o pedido de liminar para sustar o ato de nomeação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro
do Estado, chefe da Casa Civil, da Presidência da República ou qualquer outro que lhe outorgue fórum privilegiado. Brasília, 17 de março de 2016, foi assinado pelo senhor juiz federal, Sua Excelência Itagiba Catapreta Neto. Isto só acontece quando pessoas se sentem acima do bem e do mal, por algum motivo torpe, algum motivo hedonista, algum motivo psicótico, achando que podem fraudar, ludibriar, mentir, enganar ou ainda cometer outros atos criminosos ou imorais na expectativa de que nada poderá atingi-lo, que eles não estão nas barras da lei. Quando nós vivemos momentos difíceis e momentos complicados, nós temos duas coisas a fazer. Ou nós nos entregamos, nos damos por vencidos, ou nós nos unirmos e lutamos. Eu quero trazer a lembrança aqui as palavras do Dr. Juiz Sérgio Moro, numa recente palestra que ele fez uma analogia de um discurso proferido pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Winston Churchill, no dia 4 de junho de 1940. Foi um dia muito difícil para aquele país, para o Reino Unido. A Polônia havia caído nas mãos dos nazistas. Os franceses estavam prestes a se render porque não tinham mais condições de continuar a lutar. O exército do Reino Unido estava completamente despreparado e não tinha condições nem munição de continuar a lutar. Os Estados Unidos estavam ainda naquela sua posição isolada do conflito. E o Reino Unido estava subjugado à Europa continental e fatalmente iria ser conquistado pela Alemanha nazista. Neste momento, todos esperavam um pronunciamento do senhor primeiro-ministro Winston Churchill. Ele entra no Parlamento dos Comuns, na Câmara dos Comuns, e faz um discurso. Todos esperavam um discurso de fracasso militar. Mas ao contrário disso, ele faz o seguinte discurso: vivemos o melhor momento da nossa nação. Pegou todo mundo de surpresa. Ele convocou toda a nação a se unir contra o fascismo e contra o nazismo. E o que aconteceu? A Europa se uniu e conseguiu vencer o nazismo, porque Winston Churchill conseguiu reverter a situação simplesmente unindo o povo para que lutassem aquilo que aparentemente já era um fracasso militar. Porque ele diz o seguinte, que mesmo daqui a 1000 anos, quando contarem a nossa história, eles vão encontrar que aquele momento foi o melhor momento da nação do Reino Unido. Porque no dia 13 de maio de 1940, ele havia declarado que a única coisa que interessava para eles era a vitória, independentemente do quão difícil poderia ser esta vitória. E eu conclamo aqui vocês, povo brasileiro, a se unir. Isso aqui durou nem 24 horas. Nós nos unimos, nós saímos ontem. Temos aqui a liminar. Temos aqui o povo, é a vontade do povo que exerce a função nesse país. É isso que se deve prevalecer, é isso que se deve manter, é essas conquistas que se deve manter. E eu quero deixar para vocês uma palavra bíblica da palavra de Deus que está lá em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados.
perplexos, como está escrito aqui, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, como ficamos ontem, mas não destruídos. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei, nós cremos também, e por isso também falamos, e vamos continuar falando. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Que Deus os abençoe, que nos mantemos unidos. Vamos ter algumas pseudo-derrotas, mas a vitória é da nossa união, da nossa perseverança. E Deus está conosco. Deus é o Senhor desta nação e vai continuar sendo o Senhor desta nação e vai limpar esta casa e não vai nos deixar perplexo e nem desanimado e nem desfalecido. Juntos somos mais fortes. Que Deus os abençoe e os guarde.